disse: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos que virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que antes de entrar em guerra com outro rei, não se assenta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir encontro ao que vem com ele, contra ele com 20.000? Mas pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra e nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seu Deus e Pai, Senhor, eis aqui, Senhor, a Tua palavra, Pai, e a Tua casa. Senhor, que neste momento, Pai, eu venha ser um instrumento em Tuas mãos, Senhor, para trazer aquilo, Senhor, que o Senhor deseja, Pai. Usa-me, Senhor, segundo a Tua misericórdia, Pai. Derrama sobre mim graça e me capacita, Senhor, que cada um aqui, Senhor, possa estar com o coração aberto, Pai, para receber aquilo, Senhor, que o Senhor tem para derramar, Senhor. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, Pai, através da minha vida, Senhor. Usa-me, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, ele conta essa parábola. Ele fala a respeito de um homem que antes de edificar uma casa, ele calcula. E um rei que antes de ir para a guerra, ele também calcula. Mas isso que ele diz aqui, quando ele fala: se alguém vir a mim e amar mais o pai, a mãe, os filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ali no livro de Mateus, no capítulo 10, quando ele começa a instruir os discípulos, ele começa a dizer aos discípulos que Jesus diz que declara que sobre eles expulsarão demônios, irão curar, e diz a maneira que eles devem fazer, que ele deve pregar o reino, e começa a aconselhar os discípulos. E ali no versículo 37, ele fala para os discípulos: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. É uma palavra que se a gente levar ao pé da letra, a gente até se assusta. Porque quem é pai, quem é mãe, tem um filho, sabe como que é o amor que você tem pelo seu filho. E Jesus, ele fala para os discípulos que se alguém amar mais o seu próprio filho do que a ele, não é digno dele e não pode ser o discípulo dele. E Jesus está falando aqui acerca da renúncia, que nós devemos renunciar tudo. Ele diz
Assim todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Nós somos discípulos de Jesus, amém? Ele nos enviou. Quando ele diz para nós irmos e pregarmos evangelhos, ele diz para todos. Mas por que Jesus fala dessa maneira? Que se alguém amar o próprio pai e a própria mãe mais do que a ele, não é digno dele. O problema é que Cristo não quer que nada tome o lugar dele. E isso ele inclui o próprio pai, a mãe, os filhos. A Bíblia fala que quando a mãe de Jesus foi atrás dele, chegaram a ele e falaram: a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora. E ele fala: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Eles estão aqui. E é algo muito forte que ele fala sobre renúncia e nós renunciarmos tudo. A Bíblia também fala que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. Tem a parábola do grande banquete, que Jesus fala que o rei ia preparar um grande banquete. E ele mandou chamar os convidados. Aí diz: mas todos eles começaram a dar desculpa. Disse-lhe o primeiro: comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Peço que me dispenses. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou testá-la. Peço que me dispenses. Ainda outro disse: casei-me, portanto não posso ir. Mas o que tem de errado nessas 3 coisas que ele fala? Um diz que comprou um terreno. Se você comprar um terreno, você vai ficar feliz. É uma bênção. O casamento é uma bênção. Deus que determinou isso. Mas qual que foi o problema aqui? É que eles deixaram essas bênçãos e essas coisas tomar o lugar de Cristo. A gente pede muita coisa nas nossas orações. Mas uma coisa que o Espírito Santo tem colocado dentro de mim, que sempre quando eu oro, eu tenho perguntado para Deus: o que o Senhor quer de mim? Porque pedir, não tem nada de errado em pedir, Ele fala que a gente pode pedir. Mas você já parou para pensar que Deus quer algo de você? Você já alguma vez parou para orar, pensou em não pedir e simplesmente perguntar para Deus: o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Eu li numa outra tradução, e aqui em vez de ele usar a palavra quem ama mais o pai e a mãe, usa a palavra aborrecer. E eu achei interessante porque fala: quem não aborrece a própria vida por causa de mim, não pode ser meu discípulo. E o que é aborrecer a sua própria vida? É você deixar a sua própria vontade.
de fazer aquilo que você deseja, para fazer aquilo, talvez até que outra pessoa deseje. Porque Paulo, ele fala que, ele diz, vocês que são fortes, devem fortalecer os fracos. E devem renunciar à sua própria vontade para fazer a vontade de outro. Porque Cristo veio na terra, não para fazer a sua própria vontade, mas sim a dos outros, para agradar os outros. Ele veio para agradar os outros, e a Bíblia fala que ele não agradava. Quando Jesus não era passar por aquilo, sentir o que ele ia sentir. Ele sabia o que estava por vir. E por isso que ele ora, ele fala assim, se possível, tira de mim esse cálice, que eu não venha passar por isso. Mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Cristo estava renunciando o que ele queria para fazer a vontade de Deus. Isso que Deus muitas vezes pede da gente, a gente renunciar. E às vezes renunciar à nossa própria vida, à nossa própria vontade, para fazer aquilo que Ele deseja. Aqui eu vejo uma palavra muito dura de Jesus, porque quando Ele fala, pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Eu entendo que Jesus estava dizendo que, se você quer me seguir, para calcular primeiro as despesas, o que você vai ter que renunciar. Porque se for para você entrar e desistir, é melhor nem entrar. Deus, Ele quer mais da gente. A gente toda vez ora e exige mais de Deus, mas Ele também quer algo da gente. Acho que 2 quinta-feiras atrás o pastor pregou sobre a videira. E ele dizia, né, que é necessário que a gente esteja nele. Jesus fala, quem está em mim, tudo aquilo que pedir será feito. Mas é necessário que nós estejamos nele. Se nós somos o ramo, nós somos sujeitos à raiz. Quando nós oramos e dizemos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Nós declaramos que Cristo venha com o reino dele sobre a nossa vida. E se há um reino, há um rei. E nós temos que estar sujeitos à vontade dele. Há o decreto de um rei, né? Que se ele fala, ninguém pode voltar atrás. E Deus, Ele quer algo da gente. Se a gente quer que o reino dele venha sobre a gente, nós precisamos estar dispostos a fazer a vontade dele. Aqui ele fala que o sal é bom, mas se ele se tornar sem sabor, como há de restaurar o sabor dele? E Cristo fala que nós somos o sal da terra. Mas só que o sabor desse sal é Cristo. E Ele quer dizer que se a gente não estiver com Ele, a gente continua sendo sal, mas a gente não tem sabor.
ele fala também a respeito da cruz que nós devemos carregar. Ele diz que quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Eu entendo a cruz não como um peso, porque ele mesmo diz que o fardo dele é leve. Ele diz para todos virem até ele que ele vai dar alívio. Então ele não quer pôr um peso sobre as nossas costas. Mas eu creio que essa cruz, Jesus ele também precisou carregar a dele. A Bíblia fala que ele teve que levar a sua própria cruz e quando ele estava cansado, alguém teve que ajudar. Mas a cruz eu não acredito como um peso. Eu acredito que a cruz, você carregar a sua cruz, a cruz é algo visível. É aquilo que você tem mostrado para as pessoas à sua volta. Deixa eu fazer uma pergunta. Os lugares que você anda, por onde você anda, no meio da sua família, as pessoas conseguem ver a cruz que você carrega? Elas conseguem ver Cristo em você? Se nós renunciarmos à nossa própria vontade, as pessoas vão ver Cristo em nós. Ele diz aqui, e chamando a multidão com os discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, irá preservá-la. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que daria um homem em troca da sua vida? Quando o Filho do Homem vier na sua glória, na glória de seu Pai, com os santos anjos, ele também se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora. O que eu entendo quando ele fala sobre quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Quando nós tiramos Jesus do centro, nós começamos a nos preocupar mais com nós mesmos. Começamos a nos preocupar demais com a nossa vida aqui. E esquecemos que depois daqui há outra vida. Com Cristo. Eu entendo que ele fala: quem quiser preservar a sua vida aqui, irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, irá preservá-la. Quem perder o controle da sua vida aqui e deixar na mão de Cristo, irá ganhar a sua vida no reino dos céus. Cristo pede que nós venhamos renunciar. Eu entendo que o que Deus pediu para Abraão foi uma renúncia. Porque ele disse para ele: sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei. O que é impressionante é que Deus não mostrou nada para Abraão. Ele falou: sai da onde você está, aí eu vou te mostrar uma terra para você ir.
Abraão teve que renunciar à sua família que estava ali, às suas coisas. Ele teve que negar a si mesmo para seguir o que Deus queria. Eu entendo quando a Bíblia diz que nós devemos morrer para nós mesmos, é para nossas próprias vontades. Eu tenho que renunciar àquilo que eu quero para viver aquilo que Deus tem. Não posso viver as duas coisas. Paulo, que ele fala que ele trazia no corpo dele o morrer de Cristo, para que outras pessoas viessem a ver vida. Mas a pergunta é: estamos dispostos a renunciar? Eu acho que às vezes a gente tem medo de se aproximar de Deus, se aprofundar, porque nós temos medo daquilo que Ele vai pedir para nós. Como aquele jovem rico, que a Bíblia diz que... A Bíblia fala que quando ele viu Jesus, ele foi correndo na direção de Jesus. Ele tinha uma pergunta. E ele perguntou para Jesus: o que devo fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus pergunta para ele: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás. Ele responde para Jesus: tudo isso eu tenho feito. O que mais eu devo fazer? E a Bíblia diz que Jesus, quando ele falou isso, Jesus olhou para ele e o amou. Mas aí ele pede uma coisa. Ele diz: pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e depois me segue. E a Bíblia fala que aquele jovem se entristeceu porque ele era muito rico. Ele não queria renunciar ao que ele tinha. Eu não estou dizendo que Deus vai pedir isso de você. Você pegar tudo que você tem, vender. Não é isso. Eu creio que eu ouvi uma vez sobre os mandamentos. Eu creio nisso, que Deus ele tem os mandamentos personalizados. Coisas que ele vai pedir só para o pastor. Tem coisas que ele vai pedir só para mim. Ele fez uma pergunta àquele jovem: o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? A resposta de Jesus foi: o que está te impedindo é a riqueza que você tem. Isso está te atrapalhando. Para outras pessoas pode ser outra coisa. O que está te roubando dele? O que te impede de servi-lo, de segui-lo? O que você precisa renunciar? Hebreus 12 fala: portanto também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunha, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. O que te atrapalha a servi-lo? Isso é só você e Deus que sabe. Uma
coisa que a gente não pode dizer é que a gente não tem tempo. Eu falo para minha esposa que eu posso pregar contra Facebook, contra Instagram, porque eu não tenho. Então eu posso falar. Mas é uma coisa que toma o tempo da gente. Eu sei que no Instagram ali mostra quanto tempo você passa naquilo ali. Eu tenho o Instagram lá, mas eu nem mexo nele. E eu sempre, quando eu olhava assim, eu entrava lá para ver quanto tempo eu fazia. Tive uma vez que estava 1h30 por dia, eu falei, preciso cortar mais. Se entrar lá, acho que parece que eu tenho 2 minutos por dia naquilo. Não sou perfeito, eu tenho outras distrações. A gente tem que olhar para dentro da gente e ver o que me impede de servir a Deus, o que me impede de segui-lo. É impossível você servir Ele, ser discípulo dele sem renunciar. Ele mesmo fala, se você não renunciar, você não pode me seguir, você não pode ser meu discípulo. Tem coisas que devemos abandonar para segui-lo. Quando eu comecei a ir para a igreja, eu tinha 17, 18 anos. Eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. Eu corria atrás disso, jogava, e quando eu comecei a ir para a igreja, Deus usava algumas pessoas e falava, Deus vai realizar o seu sonho. E eu comecei a ir para a igreja. E eu comecei a me apaixonar mais por Cristo do que pelo futebol. E eu falei nas minhas orações, eu falei para Deus. Eu comecei a pensar numa carreira de um jogador e eu falei, se eu chegar lá, eu não vou ter tanto tempo. Tempo eu vou ter, mas não o tanto que eu quero dar. Então eu orei e falei com Deus, eu falei para Ele, Senhor, se o Senhor fizer de mim um ministro na tua casa, um levita, eu deixo o meu sonho para viver aquilo que o Senhor quer. E eu lembro que num culto que eu fui, Deus usou um irmão lá e falou que Deus iria me usar, que Deus ia me fazer um ministro. Quando eu ouvi isso, eu falei, amém, Deus. Então eu vou deixar o meu sonho para viver o que o Senhor tem. Mas mesmo assim eu falei para Deus, mas pessoas disseram que o Senhor ia cumprir isso. E eu orei e falei para Deus assim, Deus, mostra para mim que o Senhor ia cumprir aquilo que o Senhor falou. E eu lembro uma vez que eu estava no monte, estava com os pastores, e Deus usou a Gisele, e ela falou para mim, eu estava olhando para você e eu vi o time de Cotia. Nessa época o time de Cotia, não sei se estava na 2ª ou na 3ª divisão do Campeonato Paulista, estava um pouco em destaque. E eu ouvi aquilo, mas não estava tanto mais querendo aquilo. Eu sei que foi num domingo que ela falou, amanhã vai lá, na segunda-feira. Eu não fui. Eu acho que passou umas 2 semanas, eu fui lá depois. Quando eu cheguei lá não tinha ninguém, tinha só um senhor varrendo o chão. Aí eu perguntei para ele, falei, cadê o pessoal do time? Aí ele falou,
eles viajaram ontem para Portugal. Eu falei, Aí ele olhou para mim e falou, que posição que você joga? Eu falei, sou goleiro. Aí ele colocou a mão na cabeça. Aí ele falou, se tivesse vindo antes, eles estavam precisando de um. Saí feliz porque Deus me mostrou o que Ele ia fazer. Deus ainda não cumpriu tudo o que Ele falou. Eu ainda estou no meio do processo, mas eu sei que Ele vai cumprir. O que Deus pede da gente é isso, renúncia. Ele não pediu para mim desistir do que eu queria, mas eu quis renunciar a isso para Ele. É o que eu estou falando. Para aquele jovem, ele pediu aquilo, mas não quer dizer que ele quer aquilo de todo mundo. Porque Deus precisa de pessoas dentro da igreja que estão bem financeiramente. Eu não lembro muito bem, mas quando Jesus morreu, teve um homem que foi para pegar o corpo dele. Foi pegar o corpo, não, o corpo não estava mais lá. Eu não lembro direito o que foi fazer, mas a Bíblia fala que ele era um homem muito influente. Deus precisa dessas pessoas. Mas isso é você e Deus. Você tem que olhar para dentro de si mesmo e perguntar para Deus: o que eu preciso fazer? O que eu preciso abandonar? O que eu preciso renunciar? Eu quero herdar a vida eterna. Então o que eu preciso deixar? Tem gente que acha que a cruz que nós devemos carregar é pesada. Mas quando ele fala, ele diz aqui: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele tem alívio. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele não quer pôr um peso sobre você. Eu fui ver o que era jugo. Eu acho que todo mundo já viu aquela imagem quando tem 2 boi e uma madeira por cima do pescoço dele. Aquilo que é um jugo. É uma madeira, mas é para 2. Ele quer pôr sobre você, mas carregar junto com você. Se a sua cruz está pesada, eu acredito que é porque você tem carregado coisas que você tem que renunciar. Jesus, quando ele dá a instrução para os 12 discípulos, ele fala: não leveis cinto, ouro, nem prata. Não leveis no seu cinto ouro, nem prata, nem cobre, nem bolsa de viagem, nem 2 túnicas, nem sandália e nem bordão. Eu creio que se a cruz está pesada, é porque a gente está querendo levar com a gente a nossa própria vontade, coisas que devemos deixar e renunciar, mas a gente está querendo levar junto. Tem mais de Deus para cada um de nós, mas para você poder experimentar isso, você vai ter que se aprofundar nele. Você vai ter que perder o controle da sua própria vida e entregar na mão dele. Tem uma passagem na Bíblia que fala que, eu não lembro quem era o profeta, mas ele estava junto com o anjo. E ele entrava na água, e a Bíblia fala que a água batia na canela. Ele andava mais 500 metros, batia no joelho.
mais 500 metros, e a água dava na cintura. As águas é o Espírito Santo. Chegou um ponto que a água estava na cintura dele. Ele sentia as águas, como creio que todo mundo sente o Espírito Santo. Mas quando a água ainda estava na cintura dele, ele ainda tinha controle. Ele podia ir para qualquer lado. Mas a Bíblia fala que ele entrava mais e chegava num ponto em que os pés dele não tocavam o chão. Eu creio que é esse ponto que Deus quer que a gente chegue no Espírito dele. Um ponto que os nossos pés não toquem mais o chão, que as águas do Espírito nos guiem. Ele quer nos conduzir. Ele quer ter o controle da sua vida. Mas a única pessoa que pode entregar isso para Ele é você mesmo. O que você tem que renunciar hoje? O que te impede hoje de dar mais um passo e se aprofundar nele? O que você tem que entregar hoje diante dele? De repente é algum vício, algum problema que você tem. E você quer renunciar a isso hoje, colocar diante do altar, entregar a Ele. Eu gosto muito de ouvir o Rodolfo Abrantes. E tem algo no testemunho dele que é muito forte. Ele era vocalista da banda Raimundos. Acho que todo mundo conhece a banda Raimundos. E quando ele se converteu, ele ainda fazia parte da banda. Uma banda de rock, e tocava, as músicas que ele cantava era muito pesada. Ele falou que quando ele se converteu, ele ainda fazia parte da banda. Ele falou que antes de ele ir pro show, ele ficava ali atrás e ele orava e pedia perdão para Deus. Falou: Senhor, eu vou ali, vou falar coisas que eu não quero, palavras que eu não gosto mais, mas eu tenho que ir lá. E chegou um ponto que ele parou. A banda dele estava no auge. Chegou um ponto que ele chegou nas pessoas daquela banda e falou: eu não vou mais, eu não vou cantar mais, eu não vou fazer mais isso. Ele abandonou tudo que ele tinha. E como ele fala, o que ele faz hoje, ele canta. Ele fala: é o que eu sei fazer, era tudo que eu fazia. Ele abandonou tudo que ele tinha, o sustento que ele tinha, entregou tudo. Ele renunciou aquilo que ele fazia por causa de Cristo. E eu quero te encorajar a dar mais um passo. É você e Deus. Você sabe o que você precisa entregar, você sabe o que você precisa renunciar. Eu oro para que o Espírito Santo venha te tocar. Que Ele venha te encorajar a dar mais um passo. A Bíblia fala que o amor dele nos constrange, que o amor dele tira todo medo. Se há algum receio, algum medo de dar mais um passo, que o amor dele agora venha sobre você e possa tirar todo medo. Você possa ser encorajado a entregar a Cristo aquilo que você precisa renunciar. Queria pedir para o pastor vir aqui na frente. Se
Se você sentir de vir até aqui, o pastor orar para você e você quer entregar algo, você não precisa nem falar, mas ponha no seu coração. O que te impede de segui-lo? O que te impede de servi-lo? Que você possa deixar isso, entregar isso diante dele. Amém? Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Coloque-se de pé nessa noite, amém? Se você recebeu essa palavra e se ela tocou no seu coração, se há algo dentro de você que você quer renunciar, mas você não tem força, você não consegue, mas você quer deixar. Se você tem algo, vem até a frente para receber oração. Não precisa dizer com a sua boca, mas somente no seu coração: Senhor, eu quero renunciar a isso, eu quero renunciar a isso. Eu te peço a força, eu te peço ajuda. Não é do dia para a noite que a transformação vem, mas é com uma só atitude, com uma só decisão. Porque o Senhor, Ele trabalha em nós, se nós queremos ser trabalhados. O Senhor faz a obra em nós, se nós queremos que Ele faça essa obra, se nós deixamos com que Ele faça. Põe a mão no seu coração. Se você quiser vir à frente e receber a oração, venha.